Mas é sempre... Perdão, irmãos. É sempre um privilégio poder estar compartilhando da palavra do Senhor com os irmãos. Eu falava com os adolescentes que eu orava muito para que eu realmente dependesse do Espírito. E realmente cantando algo como: Deus não é dependente de um homem mortal. Deus não é dependente da minha vida. Eu que espero, pela misericórdia dele, poder fazer parte dos planos dele, daquilo que ele tem para a minha vida e para a vida dos irmãos também. E hoje eu gostaria de falar um pouco de pessoas que se armam e são honrados por essas coisas. E vemos diversas atitudes que realmente nos armamos ou, de certa forma, nos preparamos e somos honrados por isso. E o pessoal que gosta um pouco mais de história, teve uma época que foi marcado muito pelas cruzadas. Cruzada basicamente foi os cristãos do leste europeu que partiam para Jerusalém, que estava dominada pelos muçulmanos árabes, porque eles queriam dominar de volta aquilo que foi o começo do cristianismo. Eles tinham o desejo de retomar aquilo. Baseado nisso, em 2005 foi lançado um filme chamado Cruzadas, que conta uma história fictícia de um homem que morava em um lugar pobre, na Inglaterra, mas que descobre que é filho bastardo de um cavaleiro muito rico na Terra Prometida, em Jerusalém, e após a morte do seu pai, ele toma o posto que no caso era do seu pai. O pai dele morre, na questão ele assuma o papel na Palestina. A história chega a um ponto onde o exército árabe de Saladin vence e destrói o exército cristão. Após isso começar a acontecer, a história toma uma proporção que esse jovem, esse homem, vai para Jerusalém e começa a se armar, começa a se preparar para os ataques que viriam. Por mais que o exército árabe, o exército Saladin, fosse um exército muito forte, ele resolveu se armar e se preparar para isso. E eles preparam vários meios de defesa, e após começar isso, o exército Saladin não tem tanta vitória quanto ele imaginou que teria. A defesa começa a ser algo muito bom, e chega a um ponto que os árabes desistem de dominar aquela região, e eles entram em um acordo de que os cristãos que haviam ali seriam libertos, por mais que a terra fosse ficar no domínio muçulmano. Mas aqueles cristãos que estavam ali iriam ser libertos. Numa atitude de honra, à defesa muito bem feita que havia sido feita. Então, ele é honrado por uma estratégia, por um plano bem feito. Porque ele se armou, se antecipando aquilo que viria. E baseado nisso, ou talvez não baseado nisso, isso ilustrando naquilo que nós vamos nos basear hoje, eu quero também contar uma história, ou melhor, um encorajamento que Pedro dá aos seus leitores, para que eles também se armem para uma batalha que eles também seriam honrados no final. Convido os irmãos a abrir na carta de 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Armados e também honrados. Baseado nisso, que nós devemos nos armar e no final também seremos honrados por aquilo que Cristo tem a fazer por nós. Basicamente, para não lidarmos somente com esses versículos, o contexto da carta, Pedro está lidando com um contexto de perseguição. Esses cristãos estão lidando com uma perseguição muito forte, e Pedro escreve para os encorajá-los a ter uma postura correta de um cristão em meio à perseguição. E o interessante é que Pedro usa todo o tempo que eles deveriam lidar com aquilo pensando no eterno, pensando em Cristo que havia vencido
qualquer sofrimento e qualquer morte que a perseguição pudesse trazer. Por isso, talvez até um pouco conhecido como peregrinos e uma série de coisas. Então, nisso a gente vê Pedro encorajando aqueles irmãos a viverem esse sofrimento com uma perspectiva eterna, não olhando para os sofrimentos como um fim em si mesmo. E, baseado nisso, no capítulo 4, ele fala assim, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com ele na mesma torrente de imoralidade, e os insultam, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de poder expor a palavra para os meus irmãos, Deus. Peço que o Senhor me capacite, peço que o Senhor me ajude, Deus, que realmente a dependência seja do Teu Espírito. Deus, se tem alguém com dificuldade, entendimento, coisas do tipo, Deus, que a partir desse momento o Senhor dê clareza, que o Teu Espírito capacite cada um a realmente compreender as verdades, que não é coisa comum às nossas vidas, Deus, mas que realmente o Teu Espírito seja aquele que nos capacite a isso, Deus. Deus, que a atenção não seja dada à minha vida, aquilo, Deus, mas sim a exposição da Tua palavra, Deus. Me capacite, me abençoe, para a honra e para a glória do Teu nome. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos começar falando de armados segundo Cristo. Uma vida realmente armada segundo o pensamento e o evangelho e os ensinamentos de Cristo. Basicamente, no versículo 1, Pedro começa a nos trazendo uma mentalidade realmente de um combate, dessas perseguições, ele lida com isso, armem-se para essas coisas. O versículo começa, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente. O que é interessante que no discurso de Pedro, pelo menos no capítulo 4, a preocupação dele é trazer à mente dos seus leitores Cristo. Diante das perseguições, diante dos sofrimentos, ele quer trazer à mente de cada um Cristo. E assim como ele fez, eu espero que agora a nossa mente esteja realmente pensando em Cristo. Porque uma vez Cristo também sofreu corporalmente. Trazendo à humanidade de Cristo aquele que havia sofrido e padecido. E passado por dificuldades e sendo tentado e provado assim como nós. Armem-se do mesmo pensamento. Armem-se no pensamento daquilo que foi caracterizado, daquilo que foi uma característica de Cristo. Então ele está falando basicamente, diante das dificuldades, diante da perseguição, tenha em mente Cristo. Não tenha em mente o sofrimento ou a privação como um fim em si mesmo. Mas tenha em mente Cristo. Arme-se do mesmo pensamento que Cristo teve. E esse mesmo pensamento, irmãos, abre um leque muito grande. E aí vem todo o nosso fundamento de vida cristã. É literalmente, tenha em mente as atitudes que Cristo teria diante disso. De amor, de misericórdia, de compaixão, de perdão, de entrega, de humilhação. Pedro está falando assim, armem-se desse mesmo pensamento. Se incorporem com o mesmo que houve em Cristo. Que isso seja uma característica de vocês diante do sofrimento.
E creio eu que uma das coisas que era muito, muito forte em Cristo, sei que eu posso falar que havia coisas fracas, mas algo que era bem conhecido, era o propósito, o porquê Cristo estava ali. Cristo sabia o que Deus queria da vida dele e o que ele iria fazer com sua vida. Cristo tinha muito pertinente isso. Ele sabia, ó, Deus quer isso da minha vida e eu vou fazer isso, baseado no que ele quer. Mas o problema é que nós não temos muito bem isso na nossa mente, talvez pelo fato que ainda não nos armamos no mesmo pensamento que ele. Porque o propósito de Cristo era algo tão forte, que o versículo continua: aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Pedro mais uma vez reafirma aquele propósito de Cristo e realmente coloca novamente a mentalidade do sacrifício de Cristo na mente dos seus leitores, e ele fala: aquele que sofreu o sacrifício de Cristo rompeu com o pecado. O sacrifício de Cristo venceu o pecado. Armem-se desse mesmo bom propósito. Aquele que rompeu com o pecado, aquele que venceu o pecado, armem-se dessas mesmas coisas. Tenha ele em mente diante dessas dificuldades. É algo muito interessante aquilo que, se não me lembro, o pastor Elcio, acho que no começo falava, as nossas orações, parece que às vezes nós não levamos em consideração o que Cristo faria, ou qual seria o pensamento, ou o que seria Cristo nisso. Cristo tinha em mente a soberania de um Deus que cuidava de toda a história. E as nossas orações muitas vezes não levam em consideração esse mesmo pensamento. Diante da doença, diante da tristeza, nós não levamos em consideração aquele pensamento que foi o pensamento de Cristo. E com certeza, Pedro não está lidando como se fosse algo fácil para eles. Não creio eu que Pedro está lidando realmente, é algo difícil, é algo sério. Por isso vocês têm que se armar e têm que pensar em Cristo. Porque se for na sua força, se for no que você entende certo ou errado, não vai dar certo. A sua confiança e a sua esperança nessas coisas tem que estar em Deus. E agora é muito interessante, no versículo 2, o que ele vai trazer, ele traz um propósito, ele traz para quê? Faça isso, armem-se daquilo que Deus quer, para que como resultado do armar, como resultado de ser uma pessoa que realmente se armou com Cristo, no tempo que lhe resta, não viva para satisfazer os maus desejos humanos. Ele está falando assim, ó, arme-se com Cristo, e o tempo que lhe resta de vida, lute para não viver satisfazendo os maus desejos humanos. Talvez por isso a nossa luta com o pecado é algo tão triste e tão desencorajador. Porque nós queremos não viver mais para satisfazer os maus desejos humanos. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que os meus irmãos aqui têm lutado realmente para não viver uma vida de acordo com o pecado. Mas talvez nós não tenhamos o mesmo cuidado em realmente nos armarmos no pensamento e em uma vida como a de Cristo. Porque o texto me parece colocar como um resultado. Você se arma de Cristo e como consequência de um se armar de Cristo, você não vive mais para satisfazer os seus maus desejos. Se você não tiver armado realmente com Cristo no pensamento, parece que é muito difícil você não viver dessa forma. E ele dá um contraste. Não é um meio termo que ele está colocando. Ele está colocando, não vive mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. É o revestir daquilo que Cristo quer da minha vida. Efésios não faz aquilo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes agora trabalhe e ajude. É o colocar coisas novas no lugar. E isso só acontece através de nos armarmos com Cristo. Diante disso, nós podemos ver a vida de homens como Estevão, em Atos
7:29, João Batista em Mateus 14, homens que realmente, diante da perseguição, diante do sofrimento, eles se armaram com um bom pensamento de Cristo. E esses homens pagaram o preço até de morrer, mas anunciar e pregar realmente a boa nova do Evangelho. E talvez no nosso contexto, principalmente quando nós ouvimos muito de perseguição, nós não nos encaixamos muito nisso. Assim, perseguição é algo do Marrocos, é algo do Egito, é algo de outro lugar. E não meu. Não é algo que eu tenho que me preocupar. Mas, irmãos, há vários outros tipos de perseguição. Talvez não uma perseguição no corpo, mas sim uma perseguição no seu trabalho. Onde a pessoa não está nem te perseguindo mesmo naquilo que nós entendemos. Mas sim do que você tem feito ali. Qual tem sido o seu armar de pensamento naquilo? Qual é a sua diferença? Qual a diferença que você faz? No seu trabalho, na sua família, na sua casa? O que você faz para não viver mais satisfazendo os maus desejos da carne? O que você faz olhando para tal coisa que você sabe da dificuldade que é não fazer o desejo da carne? O que você faz? Não, eu vou lidar dessa forma, para fazer a vontade de Deus. Eu vou me armar com Cristo. Qual a sua atitude em devocional? Devocional é o primário de realmente se armar com Cristo. Ter realmente Cristo no pensamento. O seu aprendizado da Bíblia, talvez vivendo em uma sociedade onde cada vez é mais comum terceirizar as coisas. Eu vejo que às vezes nós como crentes, temos cada vez mais terceirizado o conhecimento de Deus. Onde o conhecimento de Deus é algo para o pastor Átila, para o pastor Elcio, quem estiver aqui na frente, não algo pessoal. O conhecer de Deus é algo meu. Eu devo conhecer de Deus porque Deus me salvou. Mas nós terceirizamos essas coisas. Nós deixamos isso para os outros, porque nós temos muitos compromissos, e eu com certeza tenho. Mas talvez nessas coisas básicas, ler a Bíblia, ler bons livros, fazer devocional, convidar irmãos da igreja para ir na sua casa, para que vocês se armem juntos. Coisas práticas. Talvez isso tenha faltado no nosso meio. Após nos armarmos segundo o pensamento que Pedro coloca de Cristo para as nossas vidas, Pedro nos fala de um bom testemunho. Pedro fala que aqueles deveriam começar a ser caracterizados por um bom testemunho. A característica daquele povo era não correr uma corrida maluca. A característica daquele povo era ir ao contrário as coisas do mundo. Isso a gente vê nos versículos 3 e 4. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Interessante isso, o que agrada aos pagãos. Parece que não é algo mais que dava prazer para a vida deles. Mas no passado eles já viviam daquela forma. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem. Vocês eram totalmente e não tinham freios quanto ao pecado. Vocês eram totalmente entregues ao pecado. Ele traz uma lista que talvez no nosso contexto não seja algo tão comum. Mas a nossa capacidade de fazer essas coisas é muito grande. Antes de Cristo era total. Ele fala na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras e na idolatria repugnante. Ele está falando que aqueles leitores viviam daquela forma. Era uma característica deles viver nessas coisas. Porém agora, isso é o que agrada aos pagãos. E não o que agrada a vida deles. Isso é uma característica daqueles que não conhecem a Cristo. E não uma característica daqueles leitores que estavam sofrendo por causa de Cristo. E o que me chama muito atenção, o versículo 4 ele fala: eles acham estranho que vocês não se lancem com ele na mesma torrente de imoralidade, no mesmo fluxo de imoralidade. E por isso
os insultam. Irmãos, esse pessoal que estava lendo essa carta, eles estavam indo literalmente contra o fluxo natural. Eles estavam literalmente nadando contra a maré. Talvez, quando eu pensava, se lançar em uma torrente é quase uma corrida maluca mesmo. É aquele desenho que tem com o Dig Vigarista e um tanto de gente correndo num sentido e vai fazer o que for preciso para se dar bem. Mas parece que ficava uma interrogação na cabeça desses pagãos, dessas pessoas que não conheciam a Deus, porque eles olhavam e tinha um pessoal que não fazia mais isso. E eu coloquei uma expressão, os ex-amigos, eles ficam impressionados e não conseguem entender isso. Aquelas pessoas que caminhavam junto conosco antes de Cristo, olham as atitudes de agora, ou pelo menos devem olhar as atitudes de agora, e deve ficar uma interrogação gigante na cabeça dele. Por que ele não está se lançando na corrida comigo? Todo mundo corre essa corrida. Todo mundo é libertino, todo mundo não tem freio para o pecado. Por que esse cara está indo na contramão? Por que esse cara parou? O que está acontecendo? E o interessante é que o texto fala que esse era o motivo pelo qual eles eram insultados. Esse motivo fazia com que eles fossem insultados. Eles não estavam sofrendo, eles não estavam sendo perseguidos por conta de pecado. Mas sim porque eles levaram a sério o armar-se com Cristo. O armar-se com Cristo era algo tão real na mente deles, que eles estavam abandonando as antigas práticas. Mesmo com uma sociedade, mesmo com um meio onde todo mundo fazia. E aí, irmãos, isso tem que nos incomodar. Isso tem que trazer algo à nossa mente e como temos lidado diante da nossa sociedade. Como temos lidado no nosso emprego, onde todo mundo se lança nessa torrente de imoralidade. Onde todo mundo já se entregou ao sonegar impostos, ao roubar, ao brigar. Se eu for ser injustiçado, você vai ver. Eu te pego. Se você ganhar um cargo acima do meu, eu vou trabalhar até te passar. Eu nunca estou satisfeito com nada, porque eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais, e quero mais, e quero mais. Isso é algo comum. As pessoas já se lançaram a isso. Se você chegar alguém e falar assim, cara, talvez você não tenha que ser o melhor em tudo. Talvez você tenha que considerar uma pessoa acima de você. Isso é quase uma loucura. Mas como nós temos lidado com isso? As pessoas têm olhado para nós temos seguido no mesmo fluxo. O mundo hoje prega que o pai de família deve trabalhar, e se sobrar tempo ele vai cuidar da esposa e do filho. E você? Você vai se lançar com eles nessa mesma torrente de imoralidade? Você vai se lançar com ele nessa mesma corrida maluca, que no final vai dar um divórcio, vai dar um filho que não está nem aí com você? Ou não? Ou você vai ser caracterizado por um bom testemunho? Enquanto todo mundo pode fazer hora extra, pode ir até mais tarde, você fala assim, não, eu vou embora agora, porque eu tenho uma esposa e tenho um filho, e eu tenho que pastorear a vida deles. Porque eu sou o representante de Deus na minha casa. Eu não vou ficar com vocês aqui. E talvez um contexto até bem pior, como de farra, de bebedice, uma série de coisas. Não, ó, eu não faço parte disso. Ah, porque você é crente? Também, é porque eu creio em Deus. Mas não é por causa da igreja. É porque eu tenho minhas responsabilidades. E eu não vou entrar nesse mesmo corrente com vocês. Mas o texto é claro. Por isso os insultam.
E há um grande medo no nosso coração de sermos insultados. Poxa, mas o que vão pensar de mim no emprego? Nossa, mas meu patrão, meu amigo. As pessoas aqui não estavam se importando mais com isso. Eles só se importavam em ter Cristo na mente deles. Em realmente lidar com cada situação da forma que Cristo fosse lidar. E não com aquilo que iam pensar deles. Talvez trazendo um contraste, esses no pensamento, eles estavam armados com Cristo. E o desejo deles era agradar Cristo. E talvez, no nosso meio, possa haver pessoas armadas com um pensamento mundano. De cada vez ganhar mais, de cada vez ser melhor. E por isso, eles não saíram da corrida maluca ainda. Por isso, eles continuam correndo a corrida maluca. Porque não estão armados no pensamento com Cristo. E continuam vivendo as mesmas libertinades que um dia eu vivi. Irmãos, realmente, se dediquem a sair fora do que o mundo tem pregado. E nós sabemos bem algumas coisas. Aonde tem sido algo tão comum de ser feito, que é algo até comum no nosso meio já. Não se acomode com essas coisas. Não deixe isso tomar o seu coração. E se nesse ponto eu falei que nós éramos caracterizados por um bom testemunho, que aqueles que conheceram a Cristo estavam sendo caracterizados, porque estavam sendo caracterizados por um bom testemunho, porque não entravam na mesma corrida, agora Pedro traz à mente deles que havia uma recompensa. Como eu disse lá no começo, há uma recompensa. O tema daquilo, ou o título, era Armados e Recompensados. Armados por uma batalha dura, como nós vemos no versículo 3 e 4. Mas recompensados eternamente, como nós vemos no versículo 5 e 6. Recompensados por Deus. Recompensados por aquele que criou o universo e que habita no nosso coração. A nossa recompensa vem do alto. A nossa recompensa vem de Deus. E por isso, os versículos 5 e 6 falam assim: contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Parece que Pedro está trazendo de uma forma bem sutil à mente deles, falando assim, não pense que eles estão insultando, que eles estão vivendo uma libertinagem solta. Não pensa que, e você vê eles parecendo se dar bem, não pense que o fim é aqui. Não viva somente terreno aqui, não pense somente aqui. Pense que eles terão que prestar contas a Deus. Aquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Talvez isso, irmão, deve tirar um pouco daquela inveja que o nosso coração tem daquela pessoa que é rica e que não conhece a Deus. Daquela pessoa que tem um ótimo carro e não conhece a Deus. Se ele morrer sem conhecer a Cristo, no final da vida, ele vai passar por um juízo que vai condenar ele. Ele insultou, ele perseguiu, mas ele foi julgado. No final ele vai ser julgado. Aquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Aqueles até que já morreram. Aqueles que ainda vivem. Deus vai julgar. Deus vai julgar cada um deles. E então a gente vê, primeiramente, que essas pessoas, esses pagãos colocados no texto, eles viveram uma vida libertina, eles perseguiram, eles insultaram. E no final,
Eles foram julgados por Deus. E o texto aqui não trata disso muito bem, mas no todo da nossa teologia, nós sabemos que eles foram julgados e condenados, porque não tinham Cristo. Então ele traz o contexto, uma vida terrena aqui, belezinha. Mas o final lá foi triste. Em contrapartida, ele vem, por isso o evangelho foi pregado também a mortos. Aqui é um texto um tanto quanto difícil. Eu e o pastor conversávamos um pouco e estudávamos um pouco de outros comentários. É um texto difícil de lidar. Com isso o evangelho foi pregado também a mortos. Mas nós cremos, ou pelo menos eu creio, que ele está tratando daqueles cristãos que haviam morrido no meio da perseguição. Porque, como eu disse no começo, a carta está lidando com uma perseguição muito forte. E alguns cristãos ali já haviam morrido por causa de Cristo. O evangelho foi pregado àqueles que haviam sido morridos. E o versículo estava, porque mesmo julgados no corpo segundo os homens. Eu entendo que está falando que mesmo julgado no corpo segundo os homens, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo insultado, mesmo chegando até a morte, segundo os homens, eles sofreram a morte, como Estevão, como João Batista, como tantos daqueles que nós olhamos e temos como exemplo de vida e de fé, esses vieram a padecer, a falecer, a morrer por Cristo. E foram julgados no corpo segundo os homens. Esses sofreram na carne. Mas o interessante é que o versículo não termina aqui. Ele fala, vivam pelo Espírito segundo Deus. Mesmo julgados no corpo, mesmo sofrendo na carne, esses vivam segundo o Espírito de Deus. Aqui eu trabalho com aquele contraste, ou com aquelas duas ideias que eu estou lidando com os irmãos. Uns viveram aqui de qualquer forma, no final tiveram de prestar conta diante de Deus. Outros sofreram, deram um bom testemunho, nadaram contra a maré, não entraram na corrida maluca. E no final, foram honrados e viveram a plenitude do Espírito, segundo Deus, em uma eternidade prometida. Por isso que eu estou falando que eles foram honrados. Eles foram honrados por Deus. Deus os honrou por suas atitudes. Porque haviam aceito Cristo, porque a mente deles havia bem armado o pensamento de Cristo. Eles sabiam quem Cristo era. Eles viveram uma vida lutando para não pecar. Lutando para não viver o restante da vida satisfazendo os maus desejos. Irmãos, até que ponto isso é real na nossa vida? Até que ponto nós olhamos, me falta tanto tempo de vida ainda. Eu vou planejar ele, mas na minha mente, o meu planejamento tem que ser como eu vou viver ela cada vez mais longe dos meus maus desejos. E talvez muitos dos nossos planos caminhem mais para alimentar os maus desejos do que realmente para se ver cada vez mais longe desses maus desejos. Porque aqueles que viveram longe dos maus desejos, sofreram na carne, porém, na eternidade, viveram no Espírito, segundo Deus. Por isso, irmãos, terminando, armem-se segundo Deus. Sejam caracterizados por um bom testemunho. Vocês serão recompensados por Deus. Talvez não uma recompensa aqui e agora, mas uma recompensa eterna. Uma recompensa para toda a eternidade. Assim como lá no começo, eu falei para os irmãos de alguém que se armou e foi honrado. Lembrem-se disso. Que na vida cristã também é assim. Que você também vai ser honrado um dia. Não essa honra que o neopentecostalismo tem pregado, o evangelho da prosperidade, não essa honra.
Talvez uma honra de perseguição. E uma honra eterna. E para encerrar, algumas aplicações. Peça a Deus um bom testemunho. Peça a Deus um bom testemunho ali onde você trabalha, ali onde você estuda. Peça a Deus esse bom testemunho. Deus, que eu seja caracterizado por estar andando contra a maré. Que o Senhor me ajude nisso. Conheça mais dos pensamentos de Cristo. Conheça mais dos pensamentos de Cristo. Conheça mais dos pensamentos de Cristo, entre aspas, leia a Bíblia. Peça sabedoria a Deus. Conheça mais de Cristo. Pois você não vai poder se armar de algo que você não conhece. Não terceirize o seu conhecimento de Deus. Seja você a pessoa que conhece a Deus. E assim o pastor Átila, o pastor Elcio e os líderes dessa igreja serão facilitadores de Cristo. Facilitadores do conhecimento que vocês têm adquirido. E não aquele que dá todo o conhecimento, mas sim aquele que tem facilitado. Pense e desfrute hoje de sua vida eterna. Às vezes nossa mentalidade que a vida eterna, ela depende da morte para a gente desfrutar dela. Não passar pelo sofrimento com a perspectiva eterna é excelente. Passar pelo sofrimento pensando que, não, eu tenho que desfrutar eterno na plenitude do Espírito. Isso aqui é muito passageiro. Isso aqui é muito passageiro. E demonstre isso para outros. Demonstre para outros que a sua esperança, aquilo que você tem feito, é para desfrutar de algo eterno. E no pensamento de desfrutar algo eterno, você desfruta das coisas terrenas. Lógico que você desfruta. Da sua família, do seu carro, do seu emprego. Você desfruta dessas coisas. Mas lembrando que essas coisas não são um fim em si mesmo. Elas não são o fim de tudo. No versículo próximo, versículo 7, que eu não trabalhei, mas ele vai falar assim, ó, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai acabar. O sofrimento vai passar, o carro vai passar, a casa, a família. E que vai ficar uma eternidade com Cristo. Então pense nisso. Desfrute disso. E realmente pense. Não é algo muito difícil. Pense, Deus, eu tenho eternidade aí. Eu tenho uma eternidade a desfrutar com o Senhor. Quão bom isso deve ser. Não mais choro, não mais tristeza. Uma plenitude do Espírito. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Deus, pelas oportunidades. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos capacita a realmente sermos armados com o Senhor, para darmos o bom testemunho, para passarmos por cada situação realmente com o que o Senhor quer que nós passamos, Deus. Deus, mas nisso nos dê humildade, nos dê dependência do Senhor, Deus. Que realmente sejamos cada vez mais dependentes de Ti, Deus. Lutando para sermos diferentes daquilo que o mundo tem pregado, Deus. Nos capacite para isso. Nos ajude, Deus, com essas coisas. Pois sabemos que para nos armarmos com o Senhor, dependemos de Ti também. É só o Senhor para fazer essas coisas em nossas vidas, Deus. Então, realmente, Deus, nos ajude. Nos ajude, Deus. Dependemos do Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra é um instrumento que fala aos nossos corações. Só temos a Te agradecer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Amados, nós estamos encerrando o nosso culto. Eu quero deixar algumas lembranças. A primeira delas, o Felipe já fez muito bem.